14, de 1 a 14. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Podemos sentar? Existem alguns versículos na Bíblia que a gente aprende, né, assim, a decorar, né? E esse é um deles, é João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é? Esse eu acho que é conhecido da grande maioria dos crentes, né? Dos evangélicos principalmente. E o que a gente precisa sempre ter o cuidado de pegar esses versículos assim muito emblemáticos, muito decorados e analisar a partir do seu contexto, ver aonde ele se encontra e por que Jesus falou aquilo. É o que a gente pretende fazer hoje aqui. E por isso a gente leu todo esse trecho de 14 versículos, né, do Evangelho de João. O Evangelho de João ele é dividido pelos estudiosos, pelos teólogos, em duas partes. Um livro, que é o livro chamado dos Sinais, e o livro da Paixão. O livro dos Sinais são os primeiros 12 capítulos, são aqueles em que João narra coisas que Jesus disse e que ele fez, ou inclusive alguns milagres, alguns acontecimentos extraordinários, né? A transformação da água em vinho lá em Caná da Galileia, a ressurreição de Lázaro, a cura de diversas pessoas, quer dizer, tudo isso são os chamados sinais, né? Ele não usa a palavra milagre. Sinal quer dizer o quê? Algo que aponta para outra coisa, né? O que é um sinal? Um semáforo, né? Que a gente chama de sinal normalmente, né? Um semáforo são 3 lâmpadas que ficam lá acendendo o tempo todo, né? Vermelho, amarelo, verde, nessa sequência. Essa lâmpada em si, ela não
tanto. À noite tem umas até que iluminam bastante, né? Tem um semáforo que tem uma potência luminosa um pouquinho maior, até que dá para iluminar um pouquinho em volta ali. Mas de dia não ilumina nada, né? Aquela lâmpada lá do semáforo não é para iluminar. E nem é para enfeitar também. Ela é para regular quem é que pode atravessar uma determinada via, né? Qual o tráfego que é permitido. Nesse aspecto, então, é uma coisa importantíssima. Importantíssima. Ele cumpre, enquanto sinal, ele é corretamente interpretado, ele é fundamental para a vida da cidade. Quando os sinais caem por falta de energia, por algum problema, a gente vê a bagunça que a cidade fica, por falta de sinal. Mas quando ele é adequadamente interpretado, tudo funciona. Então, a mesma coisa, aquilo que é narrado no Evangelho de João é chamado de sinal, por quê? Porque aponta para uma outra coisa mais importante, que é a condição de Jesus Cristo enquanto Filho de Deus. Lá no final do capítulo 20, ele explica direitinho esse negócio. Então, até o capítulo 13, até o capítulo 12, é o livro dos sinais. Do 13 em diante, né, o que nós temos? Nós temos o livro da paixão. Então, o capítulo 13 começa com aquele versículo belíssimo, né? Então, Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, assim abre, né, assim começa, então, a segunda parte do Evangelho de João. Porque aqui ele começa a preparar os leitores, preparar as pessoas para o que vai acontecer, então, na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Aqui é quando Jesus começa, então, a explicar para os discípulos que aquela vida de ficar andando ali pela Galileia, Samaria, Judeia e indo em Jerusalém, voltando e tal, que aquilo lá ia parar, ia acabar. O que ia acontecer era uma caminhada decidida, definitiva até Jerusalém, onde ele ia, então, se encontrar com a morte e experimentar a ressurreição. A mudança de rumo. E aí a palavra, então, caminho, ela ganha uma importância a partir desse momento. Porque eles passam a seguir um determinado caminho. Certo? Em uma direção só, indo até Jerusalém. Mas essa palavra caminho, ela tem sentidos muito variados. Isso acontece em outras línguas, né? No hebraico, ela tem uma riqueza de significados. A palavra derek, no hebraico. Em árabe é tarik. O nome tarik, que é muito comum entre os árabes, quer dizer caminho. Caminho? Caminho, isso. Em inglês, a palavra way, W-A-Y, não é W-H-E-Y, o nome de Way Brown, não. Way também tem um monte de significados. Né? Não é só caminho, estrada, né? Tem maneira, modo, forma, né? This way, né? Desse jeito, por aí. Então, aqui começa um novo caminho. A questão é que eles começam, então, a ficar preocupados, né, com essa mudança. Eles estão tentando entender o que, no fim das contas, vai acontecer. Tentando entender e tentando não entender também, porque eles estão vendo que é uma coisa muito séria, muito grave, muito, né, muito definitiva, irreversível. Né? Eles têm tentam negar esse desfecho, eles tentam de alguma forma evitar, encarar aquilo que está para acontecer, mas Jesus começa então a tranquilizar os seus discípulos. Por isso ele começa aqui no versículo 1, né, no capítulo 14. Né?
Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, a versão clássica, né? Da Bíblia Revista Atualizada. Essa Nova Almeida Atualizada, ela fala assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Então ele começa tranquilizando os discípulos. Ele continua, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Para nós, isso não é novidade nenhuma, né? A gente sabe para onde vai depois da morte. Porque já está escrito aqui. Mas nesse momento, havia uma incerteza muito grande da parte dos discípulos e do povo de Israel em geral, assim, para onde as pessoas iam quando elas morriam. Uns diziam, não, debaixo da terra. Existe um mundo inferior embaixo da terra, onde ficam então os mortos, o Sheol, o mundo dos mortos. Outros já diziam, não, vai para um lugar bem-aventurado, um lugar assim, um paraíso, uma coisa assim. Isso já era influência lá da Mesopotâmia, lá de Babilônia, lá da Pérsia, entendeu? Havia certas dúvidas, mas o fato é que Jesus aqui afirma, né, que aqueles que seguiram depois dele estão com ele. Estão com ele. Da mesma forma que quando Jesus veio, lá no início do Evangelho de João, a gente diz assim, né? A gente lê assim, então ele veio e habitou entre nós. Não é isso que diz lá no começo de João? Ele veio e habitou entre nós. Agora, ele nos convida a retribuir a visita, digamos assim, e a irmos habitar com ele. Olha só. Da mesma forma que ele veio estar conosco, ele também nos convida a estar com ele, e ele diz que para isso ele preparou lugar para nós. Veja que coisa, que riqueza o relacionamento de Jesus com aqueles que o seguem permanece sendo um relacionamento de companhia, de proximidade, né? Uma coisa maravilhosa. Isso escrito aqui é uma novidade. As pessoas não sabiam disso. Jesus agora está afirmando isso para os seus discípulos. Clareando essa questão. E ele prossegue dizendo também o seguinte, né? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Tomé é um discípulo que não aparece muito nos outros evangelhos, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas falam muito de Tomé, só citam o nome dele lá nas listinhas de discípulos, né? Mas em João, Tomé aparece. E em Atos também, né? No outro dia estivemos pregando sobre isso. E Tomé, então, ele quer saber, aquela pessoa que não se contenta em ter dúvida, ele quer saber, ele quer que explique para ele as coisas, né? E é nessa hora, então, que Jesus responde, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aí ele já responde a Tomé. Para onde ele estava indo? Ele estava indo para junto do Pai. Né? Já respondeu aqui no final. Esse versículo, né, eu quero voltar a bater nessa tecla, soa para nós, eu acho que é isso que a gente precisa ter clareza, soa para nós assim, meio que como uma declaração de fé, que a gente dizendo o seguinte, né? Que nós estamos no caminho certo, nós temos a verdade, né? E
nós temos a vida, né? Porque a gente está com Jesus, né? Quem não está com Jesus está no caminho errado, né? Está na mentira e está caminhando para a morte. Sim, mas nem que ele, pura e simples, é só você negar o outro, por outro lado, porque soa muito assim para nós. Quando a gente pega o versículo isoladinho ali, fica sendo uma afirmação de fé, um tanto, eu diria, dogmática. E a gente não pode ter uma visão simplesmente dogmática das coisas. A gente crê, a gente afirma que isso é a verdade bíblica, não é? A gente tem perfeita consciência de que Jesus está reivindicando para si algo extremamente importante. Ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele afirma isso tranquilamente, certo? Agora, eu vejo que a intenção de Jesus ao vir para o meio de nós não foi simplesmente de fundar uma nova religião, ser profeta de uma nova religião. Até porque ele mesmo professava o judaísmo. Jesus era judeu. Perguntaram para Jesus: escuta, você, o que você acredita? Resume aí a sua fé. Aí disse: então vou falar para vocês, olha, ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus. Ele recitou o Shema, lá no Deuteronômio, que é um texto hebraico que os judeus até hoje recitam. Eu falo a mesma coisa que um judeu diria como afirmação da sua fé. E depois disse: olha, vamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso aí é o resumo da lei. Então, a fé de Jesus e a lei de Jesus era a mesma do judeu. Ele não tinha a preocupação de fundar uma nova religião, uma nova instituição, uma coisa assim. Agora, historicamente, as coisas se desenrolaram dessa determinada forma, né? E ainda entrou o Império Romano no meio para institucionalizar a fé de uma tal maneira que a igreja ficou sendo uma instituição, né, romana. Instituição romana. Certo? Com a qual nós convivemos até hoje. Só mais tarde que essa coisa foi se quebrando, né? Foi se rompendo esse monopólio do Império Romano em relação à fé cristã. Entendeu? Mas não foi para isso que Jesus veio. Por isso Jesus diz o seguinte: olha, o caminho, a verdade e a vida são a religião que eu estou ensinando aqui para vocês, não. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que a gente precisa gastar tempo, a gente precisa se concentrar e priorizar em estudar, principalmente, Jesus. Teologia é importante, eu estudei bastante já, preciso estudar mais, né? Liturgia, eu adoro, acho muito bonito, né? Doutrina é importante, tudo isso é importante, tudo isso é bonito estudar, tudo isso ajuda, entendeu? Mas a principal coisa que a gente precisa estudar é Jesus. E às vezes, quando a gente estuda Jesus, a gente começa a ver que nem sempre coisas que a gente professa dentro, às vezes, das nossas igrejas está muito de acordo com aquilo que Jesus mesmo, né, apresenta. Entendeu? Porque a gente está preso na institucionalidade, a gente está preso em determinados regulamentos, em determinadas coisas que eu digo que atrapalham um pouquinho a gente seguir a Jesus. Quem fala isso não sou eu, são dezenas de teólogos importantes que falam isso, né? Claro que o pessoal não deixa eles falarem isso muito alto, porque acaba, de certa forma, rompendo. Mas, de qualquer forma, a igreja
igreja tem que ter esse compromisso. Já que ela existe, já que ela está aqui, nós não podemos negar a existência da igreja, nós somos parte dela, eu sou ordenado como igreja. Nós temos que ter esse compromisso enquanto igreja de pregar o quê? Pregar esse caminho, pregar essa verdade e pregar essa vida. A igreja não pode se dar ao luxo de pregar a mentira. Não tem esse direito, porque Jesus é verdade. A igreja não pode se dar ao luxo de pregar morte, como pregou durante séculos. Séculos. Não é? Eu comecei a assistir uma série na Netflix, agora entrei na moda aí de assistir série. Mas são umas séries curtinhas, nessas que tem 10 temporadas não, e são mais séries históricas, né? O pessoal tem feito assim umas séries assim, com dramaturgia e com história. Então tem lá uma parte dramática, tal, tem os personagens lá, daqui a pouco mais um professor da Universidade da Carolina do Sul, outro da Inglaterra, outro não sei de onde, para dar uma fundamentação histórica para aquilo que está sendo narrado ali. E tem uma série muito interessante da Netflix que é sobre a Rainha Zinga, também conhecida como Rainha Ginga. A Rainha Ginga, ela foi a grande rainha de Angola. Ela foi a principal soberana que resistiu aos portugueses no século XVII, 1600 e pouco até 1700. Ela, quando os portugueses começaram a trazer escravos para o Brasil, né, começou o tráfico negreiro, então ela começou a botar um freio nesse tráfico, né? Foi uma mulher extremamente forte e para reagir então à atuação da Rainha Ginga, o Papa, a igreja lá em Portugal, emitiu uma autorização para os portugueses matarem os povos que estavam combatendo, né? Lá em Angola, resistindo à escravidão. Agora, a igreja não tem o direito de mandar matar ninguém. A igreja tem que pregar a vida, porque Jesus é vida, não morte. Certo? Nem sempre funcionou assim. Às vezes nem precisa ir tão longe. Estou dando um exemplo histórico assim, mas quantas vezes a gente, sem perceber, a gente se coloca ao lado da morte, em vez de estar ao lado da vida. Não é? Em nome do Evangelho. Não pode. Certo? E, da mesma forma, em nome da verdade, e em nome desse caminho. E aí, mais uma acepção da palavra caminho, que a gente encontra, sabe aonde? Lá no final do capítulo 12 de 1 Coríntios. O último versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios. Se a gente tiver curiosidade aí de abrir e dar uma lida, vai depender um pouquinho da versão, mas a revista atualizada, ela 1 Coríntios? 1 Coríntios 12, o último versículo do capítulo 12. Entretanto, procurei com zelo os melhores dons. 12, não é o 11 não. 12. O último do 12. Quem achou? É o capítulo 31. 12, 31, versículo. Entretanto, procurei. Não, desculpa. Continua lendo depois do título aí. Entretanto, procurai com Os zelo melhores dons. Quem vem depois? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Isso. Continua. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Isso.
Então, é porque é o seguinte, esse pedacinho aí, passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, ele é parte do 12 ainda, Continua. tanto que você vai ver que o 13 vai aparecer no meio da Continua. frase. Tá vendo que o 13 aparece mais embaixo? Entendeu? Ele é o último, Está é o debaixo último daquele pedacinho, subtítulo. é o último pedacinho do 12, tá? Então, passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Ele fala do quê? Ele fala do amor. Então, amor é também caminho. Caminho, modo de levar a vida, modo de conduzir a vida. Como a gente lê também lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem, né, ou a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existe um caminho que é o caminho dos pecadores, um caminho de perdição. E existe um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Não é? Então vamos entender bem o que significa caminho, o que significa verdade, o que significa vida. E principalmente compreender que essas três coisas estão sintetizadas, elas se encontram, elas se consolidam na pessoa de Jesus Cristo, porque é assim que ele se apresenta para nós, é assim que ele se apresentou para os seus discípulos. Tem mais coisas para a gente dizer ao longo desse capítulo que nós lemos. Eu vou parar por aqui, eventualmente a gente retorna para a gente concluir essa meditação. Mas é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nessa noite.